Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nessa semana nós vamos dar sequência à nossa série Novos Começos, Valores Eternos. E dentro dessa série nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte, o texto registrado pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus então profere palavras, ensinamentos acerca daquilo que viria a ser o reino de Deus. Jesus passa a ensinar preceitos morais para que aquelas pessoas que ali estavam ao redor dele entendessem coisas, verdades a respeito do reino de Deus. Pois bem, e é nesse contexto que nós vamos continuar então essa série Valores Eternos dentro dos novos começos que a Igreja Batista Alameda está vivendo. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos falar hoje a respeito do ensino sobre juramentos. O texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, entre os versículos 33 e 37. Eu quero então iniciar lendo esses versículos, esses 5 versículos que vão falar a respeito dos juramentos. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Pois bem, meu irmão, minha irmã, aqui nós temos Jesus se dirigindo então a essa multidão. E ele se dirige a essas pessoas como que a pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam os profetas, pessoas que conheciam o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. E quando Jesus inicia dizendo, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Jesus estava então fazendo um apontamento para aquilo que Moisés tinha recebido da parte de Deus lá no Antigo Testamento, mais especificamente na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, com relação a isso, Jesus faz um contraponto. Jesus começa dizendo, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Aqui nós temos um ensinamento do Antigo Testamento, onde a pessoa que fosse jurar deveria jurar em nome de Deus. E Jesus então faz um contraponto dizendo, eu porém lhes digo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram aquilo que Moisés escreveu, mas agora eu venho trazer um ensinamento mais aperfeiçoado. E Jesus vai dizer, eu lhes digo, não jurem de modo nenhum. Aqui, eu e você já conseguimos entender a primeira e a central questão a respeito dos juramentos. Se lá no Antigo Testamento as pessoas deveriam jurar em nome de Deus, porque não há nada maior e mais sagrado do que Deus. Então, aquelas pessoas entendiam, dentro da cultura judaica, que ao jurar por Deus, elas estavam validando aquilo que elas estavam falando. Porém, Jesus vem e diz, não jurem de modo nenhum. Aqui, o que Jesus está querendo dizer é que a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, deve ser digno de confiança. O ensino principal desse texto se resume na verdade de que eu e você precisamos falar a verdade. Precisamos simplesmente pronunciar aquilo que é verdadeiro. Porque, vamos ser bem sinceros, por que uma pessoa que fala a verdade precisaria jurar em nome de Deus? A verdade basta. E esse é o ensinamento central dessa porção das Escrituras. Quando lemos esse texto, precisamos nos lembrar para quem Jesus estava falando. Aqui, no contexto desse texto,
se trata do ano 30 depois de Cristo. Vamos nos lembrar que Moisés recebeu as leis lá no ano 1500 aproximadamente antes de Cristo. Então, aquele povo de cultura judaica, aquele povo que havia sido liberto do Egito, vem numa tradição de mais de 1500 anos. Durante mais de 1500 anos, esse povo, sendo guiado pela lei de Deus, aprendeu que todo juramento deveria ser feito em nome de Deus. E aqui, Jesus, então, quando propõe esse novo ensinamento, ou essa nova maneira de pensar, ele está aqui, na realidade, propondo uma renovação de mente. Aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, quando ele vai dizer que eu e você precisamos ter a nossa mente renovada pelas verdades de Deus. E aqui o contexto é justamente esse. Porém, o que Jesus quer dizer aqui é que ser íntegro nas palavras, ser verdadeiro, é muito melhor do que fazer juramentos. Eu quero ler aquilo que o teólogo Schweitzer vai falar a respeito dessa questão do juramento. Ele diz assim: quando a palavra humana se deteriora de tal modo que, sob certas circunstâncias, sim pode significar não e não sim, a comunidade está destruída. Aqui, meu irmão, minha irmã, o que esse teólogo está dizendo é que a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim, não, não. Caso contrário, como ele escreve aqui, a comunidade está destruída, a família está destruída, a sociedade, de um modo geral, está destruída, porque a nossa palavra, ao longo dos anos, foi perdendo a credibilidade. E aqui, quando Jesus fala a respeito do juramento, ele vai dizer que mais importante do que todas as coisas, sem dúvida, é falar a verdade. E aqui eu quero ler também algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento, porque, como falamos anteriormente, a questão do juramento, aquilo que o povo entendia como juramento, ela estava relacionada ao juramento a Deus. E aqui Jesus traz a verdade de que essa sinceridade incondicional é a única maneira de representar o verdadeiro amor, de representar o reino de Deus que estava sendo implantado através de Jesus. Eu quero recordar alguns textos, então, do Antigo Testamento. E o primeiro deles, eu quero ler Levítico, no capítulo 19, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Também Números 30, no versículo 3, vai dizer assim: quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Aqui, mais uma vez, nós estamos falando de um voto, de um juramento feito em nome de Deus. E o último texto que eu quero ler nesse contexto ainda do Antigo Testamento é Deuteronômio 23, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 23, 21. Se fizerem um voto ao Senhor, o seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, o seu Deus, certamente o exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Meu irmão, minha irmã, eu quis ler esses textos para que, mais uma vez, fique claro para nós em que contexto aquele povo vivia. Era o contexto do Antigo Testamento, era o contexto das leis recebidas por Moisés, transmitidas de Deus. E aqui, mais uma vez, vale ressaltar que Jesus não veio anular a lei, cancelar a lei, mas ele veio cumpri-la. E aqui, o que nós entendemos mais uma vez é que Jesus está dizendo:
que nós não devemos jurar por Deus, nós devemos sim falar a verdade. E aqui, mais uma vez, nós podemos voltar para o contexto que Mateus escreve lá no capítulo 15, Mateus 15, 19. Veja o que diz a palavra do Senhor, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, falso testemunho, furtos, blasfêmia. Perceba que o texto vai falar em falso testemunho. Por isso, Jesus, quando traz essa verdade lá no Sermão do Monte, ali em Mateus 5, a partir do versículo 33, o que ele está dizendo é que eu e você precisamos única e exclusivamente falar a verdade. Não precisamos jurar para validar a nossa palavra. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Jesus, aquele que, conforme Hebreus 13:8 diz, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que é imutável, aquele que não mente, aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse Jesus, na retidão do seu caráter, ele chama a nossa atenção. Embora o texto seja voltado no contexto para aquele público, esse texto também precisa falar ao meu e ao teu coração. Eu e você precisamos entender que ser verdadeiro acima de todas as coisas é o que Jesus está dizendo, é o que Jesus está exigindo daqueles que escolhem segui-lo. Na nossa vida diária, eu e você não precisamos jurar, nós precisamos simplesmente falar a verdade. E aqui eu quero ler também um outro texto que está escrito lá em Mateus 23, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Aqui, mais uma vez, nós enxergamos Jesus repreendendo a hipocrisia dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes. Aqui, mais uma vez, Jesus aponta o dedo para o fato de que aqueles homens usavam de subterfúgios para jurar e não cumprir aquilo que haviam jurado. É isso que o texto diz. O texto vai dizer que se jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir aquilo que jurou. Meu irmão, minha irmã, trazendo isso para o nosso contexto, é como se fizesse diferença eu jurar por algo que estou falando. Por exemplo, se juro pelo meu pai, eu não preciso cumprir, mas se eu juro pela vida da minha mãe, aí eu sou obrigado a cumprir. Na realidade, aqui Jesus traz a verdade de que eu e você precisamos olhar para o nosso coração, sondar o nosso coração. E se algo que vamos pronunciar não é verdade, isso não deve ser dito. E se aquilo que eu estou falando é verdade, eu também não preciso jurar por isso. A minha verdade, a verdade que sai dos meus lábios, ela precisa ser a minha palavra. Ela precisa ser verdadeira. Ela não precisa de nenhum tipo de juramento. E nesse contexto de Mateus 5, 33 a 37, Jesus explica por que nós não devemos jurar. Eu quero ler com você aquilo que está escrito a partir do versículo 34. Diz assim, Mateus 5, 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Aqui Jesus nos explica por que nós não devemos jurar. Tudo pertence ao Senhor. A Bíblia é muito clara quando diz que os céus, a terra e tudo que nela há, tudo pertence a Deus.
Eu e você, como a Bíblia nos ensina, nós somos estrangeiros, peregrinos. Por isso, nós não temos nada. A realidade é essa. E é por isso que Jesus vai ensinar que eu e você não temos direito de jurar nem no nome dele, nem pela terra, nem pelo céu. E aqui, nem por Jerusalém, nem por nenhum familiar. E aqui Jesus termina dizendo lá no versículo 37, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Aqui, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos olhar para a sociedade em que vivemos. Uma sociedade corrompida, uma sociedade onde a palavra do homem perdeu valor. Uma sociedade em que nós temos cartórios que registram as nossas intenções, que validam contratos, cartórios em que ratificam a nossa palavra. Por isso, numa sociedade corrompida, essa palavra parece não ter aplicação. Eu e você sabemos que diante de negociações que fazemos, seja a venda de uma casa, a venda de um carro, ou um contrato de aluguel e até mesmo um casamento, tudo isso é registrado no cartório para ratificar a nossa assinatura, para ratificar a nossa palavra. Mas Jesus aqui nos convida para voltarmos à essência, para voltarmos ao coração de Deus. E no coração de Deus não há desvio, não há mentira, como o próprio apóstolo Tiago escreve, não há sombra de variação. Eu e você precisamos voltar à essência e nos lembrar que a nossa palavra deve ser, assim como está escrito aqui, sim, sim, não, não. Numa sociedade corrompida, eu e você, enquanto igreja de Deus, enquanto corpo de Cristo, nós precisamos ser uma luz, um farol. Eu e você precisamos ser a ponte que atrai as pessoas de volta para Deus. E a melhor maneira de fazermos isso é falando a verdade, é sermos representantes de Deus aqui na terra, sermos discípulos de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Quando Jesus fala a respeito dos juramentos, ele está chamando a nossa atenção para falarmos a verdade sempre. Eu e você não precisamos jurar. Eu e você precisamos obter a confiança das pessoas. E de que maneira fazemos isso? Uma das formas é falando a verdade. Que a minha e a tua palavra seja sim, sim, não, não. Porque, como o próprio Jesus nos alerta, o que passar disso vem do maligno. Pois bem, eu quero encerrar essa aula da Escola Bíblica Alameda falando a respeito desse livro, um livro de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. E aqui, Jonathan Edwards, esse grande avivalista europeu, ele vai falar a respeito da natureza da verdadeira religião. E essas afeições religiosas incluem falar a verdade. Por isso, eu recomendo a você essa leitura. É um livro da editora Vida Nova, Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Pois bem, eu quero encerrar essa aula da Escola Bíblica Alameda, em que falamos a respeito dos juramentos e aquilo que Jesus nos traz como verdade. Eu quero encerrar lembrando que nós, enquanto discípulos de Jesus, precisamos ser sinceros. Todos os subterfúgios que usamos, além da sinceridade, provém do maligno. E isso não agrada a Deus de maneira alguma. Por isso, eu te desafio a falar a verdade sempre. Não jure por nada. Lembre-se sempre do propósito por qual você foi chamado por Deus, do propósito da salvação que alcançou o seu coração. Eu quero te desejar uma semana abençoada e te convidar para que na próxima semana você nos acompanhe em mais uma Escola Bíblica Alameda. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até nossa próxima Escola Bíblica Alameda.